O nosso modelo é uma representação esquemática do ovócito secundário e do espermatozoide. Compondo as estruturas do ovócito, nós temos a corona radiata, formada pelas células foliculares, a zona pelúcida, em que está sendo demonstrado as proteínas, formando a zona íntegra e após o processo da reação cortical. Em vermelho, nós temos a proteína ZP3, em verde, a proteína ZP2 e em preto, a proteína ZP1, que serão explicadas adiante. O espaço perivitelino e a membrana do ovócito, representando também os grânulos corticais, em verde. Ainda no espaço perivitelino, nós temos o primeiro e o segundo corpo polar e dispersos no citoplasma, mitocôndrias, centríolos, ribossomos e o pronúcleo feminino e masculino. Gente, olha só que legal, o que vocês acharam? Gostei. Nossa, muito bom. Tá bom. Abaixa um pouquinho. Assim? Tá bom. Meninas, sabe o que eu vi esse final de semana? Que eu tava olhando? Dos 300 milhões ou mais de espermatozoides que são eliminados na ejaculação durante o ato sexual, apenas uns 200 conseguem alcançar a tuba uterina. 200? Sem brincadeira. Não, sem contar que a velocidade média com que ele se move é 10 centímetros por hora. E eles vivem em média uns 48 horas no sistema reprodutor feminino. Depois que ele encontra o ovócito, tem que perfurar todas as camadas do ovócito. Tem que passar pela corona radiata, ele separa as células foliculares, ele tem que atravessar a zona pelúcida, ainda atravessar, né, se fundir com a membrana do ovócito para depois ter a fusão dos pronúcleos. Mas o que vocês não sabem, né? É que sozinho ele não é competente para fazer nenhum desses processos aí. Primeiro, ele tem que sofrer uma modificação no trato reprodutor feminino e só depois ele tem a capacidade de fecundar. Tanto que esse processo é chamado de capacitação dos espermatozoides. A capacitação leva cerca de 5 a 6 horas, sendo completada apenas quando o espermatozoide chega na tuba uterina. O espermatozoide sofre grandes alterações bioquímicas e funcionais, incluindo alterações em glicoproteínas, lipídios e canais de íons na membrana plasmática, e uma grande alteração no potencial de repouso de sua membrana, que se torna hiperpolarizada. A capacitação também está associada ao aumento no pH citosólico, à fosforilação de tirosina de várias proteínas espermáticas e à exposição dos receptores de superfície celular que ajudam o espermatozoide a ligar-se à zona pelúcida. A capacitação altera 2 aspectos decisivos no comportamento espermático. Ela aumenta bastante a motilidade do flagelo e torna o espermatozoide capaz de sofrer a reação do acrossomo. Durante a ovulação, ovócitos são liberados do ovário para dentro da cavidade peritoneal, próxima à entrada da tuba uterina, para dentro do qual eles são levados rapidamente. Eles estão cobertos com várias camadas de células da granulosa, embebidas em uma matriz extracelular rica em ácido hialurônico. As células da granulosa podem ajudar o ovócito a ser recolhido para dentro da tuba, e elas também podem secretar sinais químicos que atraem os espermatozoides para o ovócito.
Ao encontrar o ovócito, o espermatozoide capacitado libera do seu acrossomo a hialuronidase, causando a dispersão das células foliculares da corona radiata que circunda o ovócito. O próximo passo agora é penetrar na zona pelúcida, que parece funcionar como uma barreira à fecundação entre espécies. A zona pelúcida induz o espermatozoide a sofrer a reação acrossômica. A proteína ZP3 pode disparar essa reação, possivelmente por ativação de um receptor lecitina. Peraí, proteína ZP3? Dá um zoom na zona pelúcida. A zona pelúcida é composta principalmente por 3 glicoproteínas, produzidas exclusivamente pelo ovócito em crescimento. 2 delas, ZP2 e ZP3, agrupam-se em filamentos longos, enquanto a outra, ZP1, faz ligações cruzadas entre os filamentos e uma rede tridimensional. A proteína ZP3 é fundamental, pois possui oligosacarídeos específicos que parecem ser responsáveis, em parte, pela ligação espécie específica do espermatozoide à zona. Logo, mulheres que possuem alteração no gene que expressa a proteína ZP3 podem produzir ovócitos inférteis. A ativação do receptor leva ao aumento de cálcio no citosol do espermatozoide, o qual inicia a exocitose, em que o conteúdo do acrossoma é liberado, expondo várias enzimas hidrolíticas, dentre elas esterases, acrosina e neuraminidase, que ajudam o espermatozoide a abrir uma espécie de túnel através da zona pelúcida. A reação de acrossomo também altera a superfície do espermatozoide, de maneira que ele possa se ligar e se fundir à membrana plasmática do ovócito. As membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide se fusionam e se rompem na área de fusão. A cabeça e a cauda do espermatozoide entram no citoplasma do ovócito, mas a membrana plasmática do espermatozoide fica para trás. A fusão com o espermatozoide ativa o ovócito, fazendo os grânulos corticais liberarem o seu conteúdo por exocitose. Em um processo chamado reação cortical. O conteúdo liberado dos grânulos corticais da membrana do ovócito inativa a ZP3, de modo que ela não pode mais se ligar à membrana plasmática do espermatozoide. Ele também cliva parcialmente a ZP2. Assim, a zona pelúcida se torna enrijecida, de maneira que os espermatozoides não podem mais penetrá-la. Juntas, essas alterações promovem um bloqueio à poliespermia. Simultaneamente, dentro do citoplasma do ovócito, o núcleo do espermatozoide aumenta para formar o pronúcleo masculino.
e a cauda do espermatozoide degenera. A penetração do ovócito pelo espermatozoide estimula o ovócito a completar a segunda divisão meiótica, formando um ovócito maduro e o segundo corpo polar. Os cromossomos maternos, em seguida, se descondensam e o núcleo do ovócito maduro torna-se o pronúcleo feminino. Os pronúcleos se fundem, tornando-se o zigoto, que a partir de então se preparará para sucessivas clivagens.